Execução prática, terceira parte. O problema do nosso corpo. Nos capítulos precedentes foram explanadas as bases da cura pelo espírito. Entretanto, uma simples explicação não produz cura. Mesmo que esses esclarecimentos se tenham tornado inteligíveis, para se tornarem praticamente execuíveis e criarem no homem uma consciência curativa, devem essas regras sair do âmbito da sua generalidade e do puro intelectualismo e concretizar-se em realidades definidas, visando os setores da vida espiritual, psíquica, moral ou econômica. Um problema que, para muitos, é de capital importância é o da saúde de um corpo doentio ou envelhecido. Mesmo os que estão gozando bem-estar físico não têm clareza sobre a relação vigente entre seu chamado corpo físico e a realidade do mundo espiritual. Qual é o problema do nosso corpo? Que lugar ocupa ele em um universo espiritual? É este corpo material o Verbo que se fez carne? Que é que vai ressuscitar, o corpo material ou somente o corpo espiritual? É o corpo material uma manifestação de Deus? Não estranhe o leitor se lhe digo que existe um só corpo. Não há tal coisa como um corpo material e um corpo espiritual. O corpo é um só. Aqui, como em todos os demais setores da vida, vale o princípio da unidade. Verdade é que nós temos um conceito material do corpo, e é este conceito do corpo que nos atrapalha e emaranha em todas as espécies de males. Mas o corpo em si não tem o poder de causar males. O corpo não tem o poder de causar o bem ou o mal, de produzir saúde ou doença. É a nossa concepção que se revela como corpo sadio ou como corpo doente. Se o teu conceito de corpo é de caráter material, abres as portas a todos os pecados e males a que o corpo pode estar sujeito. Mas, no momento em que rejeitares essa concepção e firmares em ti a consciência de que não há 2, 3 ou 4 espécies de corpo, mas um só corpo, que é esse corpo, e é esse o templo de Deus vivo, governado e mantido por Deus, sujeito somente às leis de Deus, então submetes o teu corpo à graça divina. Mas, se disseres, ao que me parece, nutro uma concepção material do corpo. Compreendo isto e concordo contigo, uma vez que todo mundo, até certo ponto, tem essa concepção da materialidade do corpo. Se puderes atingir a compreensão que, embora tenhas essa concepção do corpo material, tu não és um corpo material. Pouco a pouco se dissipará esse conceito materialista do corpo, cedendo lugar à compreensão de que não existe poder algum no mundo visível, que não há poder algum no corpo, nos órgãos e nas funções do corpo, assim como não há poder em bactérias e no alimento. A mim me foi dado todo o poder. Então compreenderás que não tens saúde porque teu coração funciona normalmente, mas que teu coração tem saúde porque tu existes harmoniosamente. Tu não andas porque as tuas pernas funcionam bem, mas as tuas pernas andam porque tu és harmonioso. Fisicamente tu tens saúde somente porque o teu corpo é sadio, mas espiritualmente tens saúde e integridade porque a tua integridade governa a atividade do teu corpo. Tu és que dominas o teu corpo pela conscientização da tua verdadeira natureza. E esta consciência reverterá em saúde também para todos aqueles que se dirigirem a ti. Suponhamos que o senhor fulano de tal se tenha dirigido a ti por causa do seu estado de saúde. Possivelmente ele mencionou que
que se tratava de gripe, que, nesse momento, graçava em sua zona, assumindo caráter quase epidêmico. Ao fazeres o tratamento, tu conscientizas, antes de tudo, que o doente é vítima da sugestão de uma personalidade que se julga separada de Deus. E isto te dispensa da obrigação de pensares ulteriormente no paciente e no seu estado. A inteira verdade de que sabes se refere a Deus, e o tratamento decorre inteiramente no plano de Deus. Se Deus é o ser infinito, então não existe nenhum outro ser. Não existe tal coisa como um ser fulano de tal, ao lado e separado do ser divino. Não pode haver Deus como ser infinito e mais um outro ser ao lado de Deus. Deus é o bem universal que tudo abrange, e fora desse bem não há nada. Além disto, se Deus é ilimitado, então deve Deus conter em si toda a lei e ser a única lei. E isto exclui toda a possibilidade de outras leis ao lado da lei de Deus. Por isto, não podem vigorar no âmbito espiritual leis materiais. Nesse âmbito não podem atuar leis de injeção ou de contágio. Nem tampouco existem leis que causam enfermidades físicas. Existe tão somente a lei Deus, a lei espírito perfeita, integral, harmoniosa, operando sozinha e por toda a parte. Não há nada que se possa opor à lei de Deus, que se possa afirmar contra ela. Deus somente é lei. Deus é a vida única, a tua vida, a minha vida. A vida de Deus não pode jamais estar doente ou enfraquecida, assim como não pode sucumbir a influências externas de qualquer espécie, fora do próprio Deus. O tratamento, em sua totalidade, se desenrola no plano de Deus, dentro da conscientização de Deus como sendo a vida de cada indivíduo, como sendo a lei de cada um, como lei individual, como espírito divino em forma de substância individual. Dentro da conscientização de Deus como a causa única, assim é. Ora, se Deus é a causa única, então, deve Ele ser também o efeito único. E se Ele é o efeito único, então está, com isto, terminado o tratamento. O curador não tem de tratar de nenhuma outra coisa, sendo só de Deus. Deus como causa, Deus como efeito, Deus como lei, Deus como o verdadeiro ser de cada indivíduo. Com o auxílio da primeira parte do tratamento, o curador se elevou acima de todo temor e de todas as aparências. A aparência era de um fulano de tal com o seu caso de gripe, mas, enquanto o curador permanecia imerso na esfera da perfeição divina, esqueceu-se de fulano de tal e de seus problemas. Habita no lugar sagrado de Deus e dos seus anjos. Chegou a seu término o papel do tratamento, e depois disto, o curador assume a atitude de auscultação, como se de fato esperasse ouvir uma voz. Cedo ou tarde, vem como que uma respiração profunda, como se algo engatasse, por vezes também uma mensagem, geralmente, porém, um sentimento de libertação. A responsabilidade desapareceu e passou para os ombros de Deus. Com isto, terminou o tratamento na zona da atividade humana. E o curador lhe pôde pôr, assim, ponto final, porque o assunto passou para o plano divino, onde o homem deixou de ser responsável. 6, 8 ou 12 horas mais tarde, possivelmente, o senhor fulano de tal se fez ouvir e participa. Estou piorando, ou estou melhor, ou estou de perfeita saúde. No último caso, terminou o tratamento. Mas, se piorou, ou se continuar na mesma, ou se melhorou apenas um pouquinho, pode ser que o curador resolva retomar o tratamento. Torna ele a retirar-se, então, não com as mesmas palavras e pensamentos, mas sempre manterá o seu diálogo no céu
e conscientizará o tratamento unicamente no plano de Deus. Não conscientize nada senão a verdade sobre Deus, porque tudo ele sabe da verdade. Sobre Deus é também a verdade sobre ti, porque tudo quanto ele sabe da verdade sobre Deus é também a verdade sobre ti, sobre mim, sobre fulano de tal. É isto uma consequência natural do fato de que Deus é infinito. Deus é infinito e, por conseguinte, não há nenhum tu, nenhum eu, nenhum Chico da Silva que não estejam em Deus e não venham de Deus, como manifestações da divindade. Se Deus é infinito, ilimitado, onipresente, ninguém pode achar-se fora de Deus. E pelo fato de estarmos em Deus e sermos partícipes de Deus, é toda a verdade sobre Deus também a verdade sobre qualquer indivíduo particular. Em quase todos os casos que enfrentarmos, teremos de encarar uma ideologia humana ou material sobre a eficácia de uma lei, quer se trate de uma lei de contágio ou infecção, quer de uma lei de decomposição ou fratura. A tudo isso subjaz uma lei inventada pelo homem, a qual, em sua substância, deve ser reconhecida como um fenômeno hipnótico. Pode o problema ser oriundo de uma doença orgânica ou funcional, e durante o tratamento o curador compreenderá que, assim como as folhas e os caules não governam a vida de uma planta, mas que são governadas pela vida, da mesma forma os órgãos e funções do corpo não governam a vida, mas a vida é que governa os órgãos e as funções do corpo. Enquanto a vida flui através da planta, ela prospera. As folhas e os caules não são senão a expressão externa da energia vital e interna. Do mesmo modo, não são o coração, o fígado ou os pulmões que determinam a vida. Deus é a vida, e a vida não pode ser afetada pelos órgãos e funções do corpo. Por isto, tu não tens de preocupar-te com a ideia se eles agem de acordo com as leis da medicina. Pela inversão dessas leis e pela compreensão de que a vida governa todas as atividades do corpo, esta funcionará com harmonia e sem dor alguma. À luz desse conhecimento sobre o verdadeiro governo do corpo, não desce o homem ao nível do corpo. Pela compreensão de que a vida governa o corpo, retificamos a crença de que o corpo possa afetar a vida. O coração não poderia pulsar se a vida não pulsasse nele. Os órgãos digestivos e eliminatórios não poderiam trabalhar se neles não trabalhasse uma inteligência e uma vida, permeando esses órgãos, atuando sobre eles e através deles. Não há razão para temer os órgãos e as funções do corpo. Não reside neles nenhum poder de destruição, de morte ou de enfermidade. Porque em todo ser humano se acha implantado o poder de Deus, que é a ressurreição até do corpo morto, dos órgãos mortos, das funções extintas e dos músculos mortos. Na consciência individual é que jaz o poder da ressurreição. O Verbo se faz carne. Será que o Verbo modifica a sua natureza quando se faz carne? Não. Tampouco modifica a sua natureza como a água não se modifica quando se torna gelo ou vapor. Em todos os casos ela conserva suas propriedades de água. Bem assim também acontece quando o Verbo, Deus, se torna carne. Não modifica a sua natureza. Continua a ser a realidade ou substância autocriadora e autoconservadora, que contém em si a lei, a causa e a atividade das normas em que se manifesta. A compreensão de que Deus é o princípio dominador de tudo quando existe, como sendo a realidade única e a lei única, essa compreensão consciente dissolve todas as aparências que o mundo chama doença, pecado, angústia e morte. Quando o homem vive do ponto de vista de conceitos e de crenças, a sua experiência é a manifestação dessas crenças. Mas a atividade da verdade na consciência é o Verbo de Deus, que se faz carne em uma vivência harmoniosa. Embora não seja fácil realizar isto,
e ainda que o homem seja tentado a se apegar às aparências, é necessário que o homem reconheça que isto não passa de sugestão e hipnose, e se volte imediatamente para a realidade que é Deus. O tratamento deve manter-se no âmbito chamado Deus, ou realidade, e unicamente dentro da verdade que é Deus. Não há nenhuma verdade sobre o corpo físico, porque não passa de um simples conceito. Deus é o princípio que anima tudo quanto existe. Não faças pouco caso desta afirmação, porque cada dia e a todo momento enfrentarás as leis deste mundo. O teu tratamento está baseado na realidade de que somente Deus é a lei. Sendo Deus infinito, infinita é também a lei. Por isto, a única lei que pode existir é uma lei espiritual, e esta lei espiritual é a única que atua na experiência individual do homem, animando o ser e o corpo. Não há nenhuma lei material, lei mental ou lei moral a ser superada. Eu reconheço uma única lei somente, e esta é a infinita lei de Deus, lei eterna e infinitamente onipresente. A lei que Deus é a onipotência. Não há outras leis que a essa lei única se possam opor. Ela é a lei única, a lei total, a lei espiritual, ao lado da qual não existem leis materiais, leis mentais, leis morais, leis físicas. Há somente uma lei única, e essa lei é Deus. Não tente o curador querer superar leis materiais, leis psíquicas, leis morais ou outra lei qualquer. Esteja sempre consciente de que tem de tratar com uma única lei. Tudo que de contrário se lhe apresente não é mais do que uma concepção material da lei. Basta que ele reconheça a lei espiritual como a lei única, e todos os outros aspectos de lei desaparecerão. No momento em que o homem enfrentar qualquer problema, deve despertar em si imediatamente a consciência da natureza do problema como sendo uma concepção material ou uma hipnose. E logo a palavra Deus lhe surge na consciência, eclipsando logo todo o conceito em torno de pessoas, condições e circunstâncias. Lembro-me do pedido de socorro de alguém que caíra em uma vegetação de era venenosa e sofria os sintomas maléficos que essa planta produz. Imediatamente me veio a resposta mais rápida que qualquer pensamento consciente. Deus, que fez tudo quanto existe, é o elemento básico e o atributo de todas as coisas, e, portanto, o efeito único deve ser algo que esteja em harmonia com a essência divina. Segundo as aparências e de acordo com a crença humana, há propriedades que se coadunam com a ideia de que temos de Deus, e não adianta negá-lo, porque, segundo o conceito humano, isto é evidente. Entretanto, quem se acha no caminho da autorrealização nada tem que ver com as aparências. A essência do tratamento está no preceito. Não julgueis segundo as aparências, mas julgai consoante julgamento justo. Quando o homem julga segundo as aparências, tem que ver com os poderes deste mundo. Não negues as aparências de desarmonias físicas, mas reconhece Deus como a realidade que está por detrás de todas as formas. Deus é sempre a substância ou realidade da forma, quer esta apareça como uma roseira, quer como uma era venenosa. Enquanto não te habituares, mediante uma prática persistente, a enxergar a realidade através das aparências, acharás difícil compreender que Deus seja o princípio que anima todas as coisas existentes. A aparência pode ser chamada era venenosa,
roseira ou tumor, mas não há realidade substancial nestas coisas. A verdade é que Deus é a realidade de tudo quanto existe. Quando és capaz de ver Deus através das aparências como sendo a substância em todas as formas, não terás medo de ver uma planta venenosa ou um tumor maligno, porque compreenderás que isto não passa de uma falsa interpretação daquela realidade indestrutível que não é afetada por pecado, doença, temor, preocupação, ódio, inveja, ciúme ou maldade. Esta realidade indestrutível contém em si mesma o poder da autocriação e da autoconservação. Habitua-te a conscientizar diariamente o seguinte: meu corpo não é nem realidade nem quantidade do bem ou do mal. Não tem saúde nem doença. Não é pequeno nem grande. Não conhece vida nem morte. O meu corpo é o templo de Deus. É a realidade de Deus. E expressam forma de corpo, incluindo todas as qualidades e quantidades que perfazem Deus. O eu sou, a alma. Meu corpo não é jovem nem velho. Ele é antigo como Deus e novo como cada dia recente. Meu corpo não é governado por leis materiais nem mentais, mas pela graça de Deus. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Deus é a luz do meu corpo. No meu corpo não há treva material nem ignorância mental, porque Deus se revela e é a luz do templo sagrado. Ele é meu corpo. Deus se desdobra e revela e manifesta como corpo, como templo, lugar de paz e de santidade. A graça de Deus mantém e sustenta o seu corpo, que é o meu corpo.